Onde que o socialismo deu certo? Na China. Fala aí, galera do ranking, beleza? A gente sempre recebe comentários de seguidores com o seguinte argumento: puxa, mas quando você mostra que o socialismo já tem 104 anos e não deu certo em lugar nenhum do mundo, de vez em quando o pessoal fala, na China deu certo. Então vamos fazer esse vídeo para desmistificar de uma vez por todas. Pessoal, pelo amor de Deus, a China de hoje não tem um regime econômico socialista. A China de hoje é uma ditadura capitalista. Mas e o partido que governa a China, que chama Partido Comunista Chinês? Sim, o nome do partido é esse, mas nem sempre o nome de um partido, ainda mais um partido que já tem 100 anos desde a sua fundação, nem sempre o nome do partido significa o que é na vida real. Por exemplo, os nazistas tinham um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e não por isso eles eram socialistas. Então, não adianta você se prender no nome, e sim você tem que ver na prática os fatos, como que o país funciona. Então vamos para uma breve história aqui para a gente entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande guerra civil na China, em que de um lado você tinha os nacionalistas, que eram um tipo de capitalismo mais alinhado com os Estados Unidos, liderados pelo general Chiang Kai-shek, e do outro lado você tinha os comunistas, alinhados mais com a União Soviética, liderados pelo famoso Mao Tse-tung. De 46 até 49 teve essa guerra civil, os comunistas, como a gente sabe, venceram a guerra e expulsaram os nacionalistas da China. Então os nacionalistas entraram nos barquinhos deles e foram para uma ilha que tem lá perto, chamada Taiwan. Então a China se dividiu em dois. A maior parte, que é a China continental, virou comunista, com Mao Tse-tung, e a outra parte virou nacionalista capitalista, com Chiang Kai-shek. Então Mao Tse-tung rapidamente começou a implantar o pacote comunista socialista lá na China. Então ele nacionalizou as empresas, o governo tomou as empresas das pessoas, coletivizou as terras, distribuindo lá para os camponeses, colocou o controle estatal da economia, em que o governo define preços, salários, quem vai produzir o quê, todo o pacotinho de sempre socialista. Foi dividindo a população entre o clássico proletários e burgueses. Os camponeses foram divididos em três grupos, que é os pobres, os semi-pobres e os médios. E qualquer coisa acima disso, se você tinha um pouquinho mais de terra, você já era considerado um burguês, um inimigo do povo, e as terras eram tomadas e muitas dessas pessoas eram mandadas para campos de concentração, de trabalhos forçados ou mesmo para o paredão. Estima-se que cerca de 4 milhões de proprietários de terra foram mortos durante a gestão do Mao Tse-tung. E a mesma coisa na cidade, eles iam nas empresas e infernizavam os pequenos comerciantes, tomavam as empresas um pouco maiores. Estima-se que de 2 a 3 milhões de pequenos empresários foram mortos também dessa forma. E aí os capachos lá do Mao Tse-tung, os funços burocratas, iam nas empresas e nas fazendas e diziam quem que ia produzir, o que que ia plantar, o que que ia dar para quem que ia cada coisa. Não precisa nem dizer que a produção entrou em colapso, tanto a produção industrial quanto a agrícola. O preço do arroz no mercado negro subiu 30 vezes. Você já viu esse filme em algum lugar? O governo começa a meter as patas, dizer quem que tem que produzir, para quem, as pessoas começam a parar de produzir, começa a faltar comida, começa a subir o preço, começa congelamento de preço. Já viram esse filme em algum lugar? Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado sumariamente. Não dá nem para ter ideia do tamanho da destruição. A gente não consegue imaginar. Tinha cidades no interior da China em que 50% da população morreu de fome. Estamos falando aí de 20 a 100 milhões de pessoas. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram de fome com cada estimativa de diferentes demógrafos, mas é um número assim que o cérebro humano não consegue compreender. Para vocês terem uma ideia, tem relatos muito bem documentados de historiadores que o canibalismo voltou para a China. As pessoas literalmente comiam os mortos de tanta fome que tinham. E as mulheres tinham um nível de desnutrição tão grande que não conseguiam nem mais ter filhos. Esse foi o período chamado pelos comunistas de o grande salto para frente. Quer dizer, eles são especialistas em criar um slogan de um nível de mentira, assim, um nível de cara de pau. O grande salto para frente foi o colapso econômico, foi a morte de pessoas de fome, dezenas de milhões de pessoas perseguidas, fuziladas. Esse horror é o comunismo real, como foi implantado na China por Mao Tse-tung, que inclusive é o ídolo aí de alguns dos nossos líderes aqui do Brasil. A gente já apresentou algumas vezes uma reportagem da Folha que foi lá na casa do Guilherme Boulos e na parede da cozinha dele tem uma foto do Mao Tse-tung. É esse cara que foi o maior assassino de todos os tempos da história humana. Esse é o cara ídolo que tá lá na parede da cozinha do Guilherme Boulos. Enquanto isso, pessoal, vocês lembram que eu falei que o governo nacionalista chinês fugiu para Taiwan e aí se dividiu e você teve comunismo na China continental e capitalismo em Taiwan? Pois bem, em 1950, a renda per capita, o dinheiro por pessoa em Taiwan e na China eram mais ou menos parecidos, alguma coisa em torno de 700 a 800 dólares por ano por pessoa. Passou 30 anos, em 1980, quando ainda vigorava o comunismo raiz na China, o PIB per capita, quer dizer, a riqueza por pessoa na China, continuava nos mesmos 800 dólares. Em 30 anos, mesmo com inflação em dólar, que tem inflação, o dinheiro por pessoa continuou o mesmo na China, eles não andaram nada. E Taiwan, o PIB já estava em 7 mil dólares. Olha só a diferença que é
óbvia, assim, é autoevidente. Você pode ser um crítico do capitalismo, apontar defeitos, querer aprimorar, não tem problema nenhum. Mas você aplica comunismo na China e você aplica capitalismo em Taiwan e da mesma base, olha, 30 anos depois, esse país está na miséria, com as pessoas literalmente se comendo de fome e o outro país está 12 vezes mais rico. É impressionante o fanatismo de certas pessoas que, confrontados com um caminhão de evidência comprovada, o cara não aceita e ainda falando que capitalismo é a culpa dos males do mundo. Só um detalhe, hoje Taiwan, 40 anos depois, né, de 1980, é um dos países mais ricos do mundo com PIB per capita de 32 mil dólares por pessoa. Pois bem, em 1976, finalmente Mao Tse-tung morreu, e depois de um período tumultuado aí de algumas lideranças idas e vindas bem curtas, subiu ao poder um cara que era considerado meio que um dissidente, meio radical dentro do Partido Comunista, chamado Deng Xiaoping. E esse cara, ele tinha uma visão muito revolucionária de que eles iam ter que mudar o modelo econômico, porque daquele jeito não dava, a China inteira ia morrer de fome. E aí Deng Xiaoping começou a promover as 4 modernizações que ele falava. Entre elas, uma super revolucionária que ele dizia que, ao contrário da China comunista, que todo mundo recebia igual, ele queria fazer um negócio muito radical, que era pagar diferente para pessoas que produzem diferente. Então se você produz mais, você vai ganhar mais. Se você produz menos, você ganha menos. Essa foi uma das reformas radicais lá do Deng Xiaoping. E outra coisa que ele fez foi começar a criar o que ele chamava de zonas econômicas especiais. Então ele pegou algumas cidades que ficavam geralmente no litoral e falava o seguinte, ó, nessa cidade vai ser uma zona especial. O que é especial? É basicamente capitalista. Então ele aplicou o capitalismo em algumas cidades e uma delas era uma pequena vila de pescadores chamada Shenzhen. Talvez você tenha ouvido falar de Shenzhen. Passados 30 anos, Shenzhen é hoje uma das cidades mais prósperas do mundo, um dos maiores polos industriais do planeta, uma cidade muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer Shenzhen desde 2000, então eu vi a bagunça que era lá no início dessa zona especial. E como está hoje, já tive a oportunidade de ir para a China mais de 20 vezes, então eu tenho acompanhado esse crescimento lá. É realmente espantoso para quem vai de fora ver aqueles arranha-céu subindo, as pessoas com pleno emprego, a renda per capita subindo radicalmente, os índices econômicos, os índices sociais melhorando. Realmente, assim, não é aquilo que muita gente tem a imagem da China. Ir lá, pessoalmente, ver cara a cara aqueles edifícios maravilhosos, as estradas impecáveis, os aeroportos, a infraestrutura, os metrôs, as pessoas lá com salário subindo. É o fruto do quê? Da aplicação da liberdade econômica e do capitalismo e mostrar como isso melhora realmente a vida das pessoas, da pessoa que está humilde, sofrida lá e como vai levantando o padrão de vida dessas pessoas. Posso dizer que eu tive a oportunidade de ver na prática como funciona a abertura de empresas na China, é extremamente rápida. A gente abriu em 2 dias empresa e conta bancária. Contratar pessoas é fácil, os contratos são livres, o imposto lá é relativamente baixo, fácil de pagar, simples, os encargos trabalhistas são simples e leves. É um local onde existe um bom respeito à propriedade privada, respeito aos contratos assinados. Então, em todas as medidas, o pacote econômico de livre mercado, de capitalismo está implantado na China, de comunismo, o sistema econômico lá não tem nada. A previdência lá, a maior parte é privada, boa parte do sistema educacional é pago, uma boa parte do sistema de saúde é pago também. Agora, esse vídeo, pessoal, não é, pelo amor de Deus, tá? Esse vídeo não é para ficar pagando pau para a China, não é para ficar elogiando a China. Tem um monte de problemas, é um país autoritário, é uma ditadura, as pessoas não podem falar o que quiserem. Se você falar alguma coisa, quero derrubar esse governo, ao contrário de um país livre, você pode sumir. Se você sair na rua com um placarzinho dizendo morte aos líderes comunistas, vamos derrubar o governo, provavelmente vão te buscar na sua casa. Isso é errado, você tinha que ter o direito de poder falar isso. E é um país com muito pouca transparência. E por fim, pessoal, só deixando bem claro, o objetivo desse vídeo não é idealizar o capitalismo e dizer que ele é perfeito. O capitalismo tem um monte de defeitos, ele leva à materialização exacerbada, ao consumismo exacerbado, ele pode romper relações tradicionais comunitárias. Quer aprimorar o capitalismo? Ótimo, vamos aprimorar o capitalismo, mas vamos reconhecer, sem ingratidão, tudo de bom que ele trouxe. Ele é o sistema que mais gerou riqueza, que mais tirou pessoas da miséria, que mais impediu criança de morrer de fome ao nascer, a mortalidade infantil, ou deu a possibilidade da gente ter uma vida tão próspera para a maior parte da população desse planeta. Então tem que reconhecer isso e aí aprimorando o capitalismo sem ficar com uma relação de psicopata com um sistema que é o comunismo que não deu certo em lugar nenhum e que só leva a morte, fome e violência. E o segundo objetivo, como eu falei, não é elogiar a China, e sim é deixar claro, cristalino, que a China não é comunista, nem a pau, nem aqui nem na China, beleza? Então parem de citar a China como um exemplo de sucesso aí do socialismo. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.